Então vamos lá, estratégia de stories, né? Então, para começar, o que que é os stories? Os stories é um lugar no Instagram onde você conta histórias, literalmente. Então, o Instagram serve a parte dos stories para contar histórias. Então, eu vou mostrar aqui um, um exemplozinho que eu montei aqui para explicar melhor, para desenhar melhor. Então, como assim contar histórias? Então, vamos lá. Primeiro, com o jeito errado de fazer. O jeito errado de fazer, a gente começa lá no início do dia e faz um stories de bom dia. Ok, até aí tudo bem. Aí depois a gente falou sobre um assunto aleatório, sobre exercício. Ok. Depois disso, a gente vai lá e começa a falar de um assunto. Ó, pessoal, esse aqui é um assunto de sabonete que eu vou falar, é sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Aí depois disso, a gente vai lá e posta uma foto do cachorro, aí posta uma foto do almoço. Aí aqui você fala, os exercícios, o, o assunto principal, né? Você vai falar lá, eu vou usar outro termo aqui, por exemplo, aqui você falou sobre o sabonete, né? Então aqui você vai lá e começa a falar sobre o sabonete de novo, que é o assunto da live mais tarde. Aí faz uma chamada para live. Aí, beleza, depois você posta uma coisa um GIF aleatório, aqui você posta um outro assunto sobre higiene. E aí aqui você lembra que tem live às 20 horas. Aí você posta um stories aqui sobre sabonete de novo. E aí você quer que as pessoas saiam daqui e vão para a live, né? O objetivo de ir para a live. Com o objetivo de ir para a live que acontece às 20 horas. Esse é o jeito errado de fazer. Então, qual que é o jeito certo de fazer os stories? Então, vamos lá. É, Não é só o jeito certo, tá? O fazer o stories, não vou dizer que é certo ou que é errado, mas a melhor estratégia que já foi validada pelo meu mentor sobre esse assunto e já testada tanto pelo meu mentor quanto por mim é você literalmente contar uma história. Então conte uma história nos seus stories. Mas, Jardim, como eu vou contar a história? Então vamos lá. Eu fiz uma linha do tempo um pouco curta aqui, que vai das 8 da manhã até as 8 da noite, mas o dia tem 24 horas. Então, se você achar que é curto o tempo aqui, não é essas regras não tem regra, que não estou falando que tem regra de horários, tá? É só um exemplo aqui que eu coloquei alguns horários para a gente se guiar ao início e ao fim do dia aqui. E aí eu vou usar esses horários aqui. Mas não se prendam nos horários, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma. Primeiro eu tenho que definir qual é o objetivo do dia. Então, um dia antes dos stories, eu tenho que definir qual que é o objetivo. O que, que eu vou passar nos stories de amanhã? Então, nos stories de amanhã, por exemplo, amanhã vai ter uma live. Ok, então vai ter uma live às 20 horas. Sobre o que é essa live? Essa live às 20 horas vai ser sobre carros importados. E essa live vai falar sobre os melhores carros. Show. Definir a live aqui. Definido a live, eu tenho um cronograma que ela vai ser às 20 horas. Já sei o que vai acontecer amanhã. Às 20 horas, eu vou chamar o pessoal nos stories para a live. Só que eu não vou chegar com esse assunto apenas aqui. Eu vou chegar com esse assunto aqui, mas eu vou falar com ele a respeito do dia. E aí começam os nossos stories. Como os nossos stories devem começar? Eles devem contar uma história. Então você pode dar o bom dia de manhã, normal. Bom dia aqui, sadio, sem problema nenhum. Começou o dia. Você vai vir depois do bom dia com exercício físico, sem problema nenhum. Bora lá. Exercícios. Tranquilo. Depois, digamos que você vai começar a história, tá? Eu aconselho a você começar os histories do dia com o tema do dia, no caso,
mais ou menos entre 9 e 10 horas no máximo, tá? Por quê? Para a gente fazer essa problemática, começar essa problemática de manhã, lá pelas 9, 10 horas, tá? Pra gente ter o ápice aqui às 20 horas. Então, depois desses stories, a gente começa a falar sobre o conteúdo. Eu vou botar aqui sobre o conteúdo que vai ter à noite. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar um stories falando sobre o conteúdo. Vamos começar a história, o início da história. E aqui no início da história, a gente vai levantar um problema. Por que um problema? Porque a gente vai usar, nesse caso, a estratégia problema, rota e solução. Isso aqui é um tipo de conteúdo para lançamento. Problema, rota e solução. Então a gente vai levantar um problema aqui. A gente pode falar não em um, mas em vários stores, tá? Vários stores. Vou botar uma caixinha dentro do outro para desenhar como se fosse vários stores sobre esse assunto, sobre esse problema. E depois que a gente levantou esse problema aqui com vários stores, a gente pode fazer, por exemplo, uma caixinha. E a gente faz uma caixinha de perguntas. E nessa caixinha a gente obtém as respostas dos nossos seguidores. Ou se a gente tiver poucas respostas, nós mesmos podemos fazer as perguntas e responder para levantar um assunto. Levantamos o assunto nas caixinhas, vamos falar sobre esse problema. E o dia vai passando. No período da tarde, a gente falou sobre problemas agora. No período da tarde, a gente vai começar a falar sobre a rota. Então a gente começa a falar no período da tarde sobre a rota, que é o caminho. Como a pessoa vai resolver aquele problema que a gente veio conversando. Então existem vários caminhos e você vai levantar esses caminhos e como fazer e conversar com as pessoas sobre isso. Dicas até dicas de Reels. Mas só que a gente vai dar uma pitada só do que vai ter de noite. No final do dia, a gente volta, a gente foca lá perto das 20 horas nas soluções. Então a gente já vem com algumas soluções, com algumas dicas, mas o ouro mesmo do como resolver esse problema que você contou essa história e conversou o dia inteiro, você só vai falar na live das 20 horas. Então, o que aconteceu aqui? A gente contou uma história, levantou um problema, a gente conversou com as pessoas sobre esse problema, contamos alguma história nossa relativa a esse problema ou alguma história verídica de alguma pessoa que passou por esse problema. A gente conversou sobre isso, a gente começa a dar dicas de possíveis soluções para isso, mas o ouro só vai ter no lançamento. Na live das 20 horas. Então, como a dica maior a gente vai ter na live das 20 horas, durante essa história que a gente contou ao longo do dia, durante essa história a gente vai dizer: olha, isso é uma boa pergunta. Essa pergunta eu vou deixar para a live das 20 horas. Vamos responder essa outra. Por que da live das 20 horas, né? A live das 20 horas. Vamos responder essa outra. Essa aqui vou deixar para a live das 20 horas, que é um pouco mais complexa. Um exemplo. Aqui a gente tem uma dica muito boa sobre isso. Eu tenho mais 5 dicas para dar sobre isso. Eu vou dar 2 aqui e depois não esqueçam que hoje tem live às 20 horas. Tem live às 20 horas e lá eu vou dar todas as dicas. E aí você conversa mais um pouco sobre o assunto. E essa pessoa aqui era uma das minhas alunas que participava das lives. A mesma live que vai ter hoje. Lembra? 20 horas vai ter a live. E aí às 20 horas você faz o convite. E aí você faz o convite. Daqui a 30 minutos tem a live. Dá para fazer. E daqui a 5 estamos ao vivo. Venha para a live. E aí você vai fazendo a live. Vai fazer a live aqui. Esse aqui talvez não seja muito necessário, mas
Talvez aqui mais uma última chamada para live no meio do conteúdo que você vai estar dando nos stories. Então, o que aconteceu aqui? Você contou uma história com início, meio e fim. E as pessoas é como se fosse um filme. Lembra de um filme? Às vezes nós começamos a ver um filme, vamos mudar de cor só para falar do filme. E nós começamos a ver o filme, mas a gente nem gostou muito do filme, mas a gente começou a ver o filme. Por um motivo ou outro, a gente continua vendo o filme. Talvez o filme melhore. E a gente fica curioso com o final do filme. E a gente vai ver o final do filme e a gente termina de ver o filme. Aí depois vai dizer, esse filme foi ruim, esse filme foi bom, esse filme foi ótimo. A gente vai ter opiniões sobre esse filme. Mas a gente vai ter essas opiniões baseadas no filme que a gente viu do início ao fim. Como uma novela das 8, que as pessoas ficam vendo um episódio por dia, durante um ano inteiro, e aí não conseguem mais desgrudar porque elas ficam na expectativa de saber o que vai acontecer com fulaninho, de saber com quem vai terminar. No final todo mundo casa, mas quer saber quem que casa, quem que morre. Então é a mesma ideia. Os stories é para você contar uma história, com início, meio e fim. Então você vai começar a problemática do assunto aqui, vai levantar essas questões, falar sobre elas, fazer com que as pessoas interajam sobre essa questão durante o dia, e aí a gente finaliza lá no final, depois do problema levantado, a rota especificada, dicas sem aprofundamento, a gente vem para a live das 20 horas. Caso não tivesse essa live das 20 horas, a gente poderia dar a solução inteira aqui, tá? Como um conteúdo de valor. Então, esse tipo de conteúdo de problema, rota e solução que a gente pode usar em várias coisas, inclusive no Stories, tá? Então, para finalizar e recapitular, o que não pode ocorrer no Stories, tá? O que não pode ocorrer é a gente querer falar sobre um assunto que vai acontecer às 20 horas, ou a gente começar um assunto aqui na problemática, nos problemas que a gente vai levantar, né? E aí do nada, a gente coloca um stories de cachorro aqui. Do nada eu coloco um stories sobre o meu almoço. Do nada eu coloco um stories falando da minha prima, respondendo uma pergunta que não tem nada a ver com o que eu quero falar. E daí eu vou sujando a minha linha do tempo da história, falando coisas desconexas, fazendo com que essa conexão entre os conteúdos, ela seja quebrada. E aí o conteúdo fique vago. A pessoa que chega no meio, ela está num conteúdo vago, porque ela não conseguiu linkar, porque sempre tem um vácuo no meio. Ela não consegue fazer um link do que eu estou falando, um link dos meus stories. Então essa é uma estratégia de stories para que os stories fiquem fluidos, né? E a gente consiga ter mais visualização, com conexão entre os stories. A pessoa que viu esse, ela tem vontade de ver o próximo. Ela quer saber a dúvida que você deixou, que você levantou nesse, que não foi respondida, ela vai indo até o próximo para descobrir. A história que começou a ser contada aqui, ela vai ser contada nos outros stories e a pessoa continua acompanhando a história. E aí esse dia de stories, de estratégia de stories, ela pode ser terminar numa live, ela pode terminar numa solução, e aí ser um conteúdo de valor. Ela pode terminar no quê? Num destaque e ir lá pro feed, no bio, no destaque, né? Ela pode, quando a gente for criar um destaque de heroína, um destaque de herói, né? A jornada do herói. Então a gente vai contar essa jornada ao longo do dia e depois a gente vai salvar num destaque. Quem sou eu?
entendeu? E aquela pessoa vai começar a entender quem é você e para que você veio aqui, por que você gera conteúdo de valor e por que está tudo de graça aqui. Então, essa é a estratégia do Stories. Tá? Essa é a estratégia de usar o Stories da maneira que ele foi, para a maneira que ele foi criado, da maneira que ele tem que ser, né? E da maneira que ele tem que ser, da maneira que ele foi feito para ser, né? Não adianta, a gente pode colocar stories aleatórias durante o dia, mas qual que é a maneira que ele tem que ser? A maneira que ele tem que ser é fluida. É uma história contada durante o dia, em várias partes, para as pessoas continuarem com você e aí terminarem essa história no final do dia e elas passaram o dia inteiro com você, né? Claro, a gente pode ter chamar dos stories pro feed, do feed pro stories, né? Claro que a gente pode montar uma estratégia onde você vai falar sobre algum problema e aí a solução a solução vai estar no feed. Então você dissertou sobre aquele problema e a, e a solução está num post, num carrossel, lá no feed, né? Então a gente pode usar várias estratégias, mas sempre usando o Story para que ele foi feito, né? Ele foi feito para contar uma história. Não é por acaso que ele tem o nome de Stories. Então essa é a estratégia de Stories que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem essa estratégia. Qualquer dúvida, você já é um cliente da Performance, então qualquer dúvida você entra em contato comigo. Eu vou poder tirar todas as suas dúvidas sobre os Stories, sobre como fazer os Stories. Eu vou poder tirar a dúvida, uma dúvida específica, te ajudar a montar o Story, quem sabe. Então, conto com a minha ajuda sempre. Uma boa semana para vocês e um bom Stories.